Que o perfume dessa oração nos leve à autonegação e Cristo nessa união seja tão claro em nós, para que o mundo veja e conheça Ele. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus nessa manhã no texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Enquanto abrimos a Bíblia, também preparo já as crianças para o desenho que elas vão fazer nessa manhã. Crianças, vocês podem fazer uma água saindo de uma pedra, de uma rocha, e ela gera 2 rios. Vocês vão fazer 2 rios, tá? Um rio com uma água bem clarinha, bem transparente, e um outro rio com uma água bem suja, tá? Bem poluída. Então, 2 rios saindo de uma mesma fonte, tá bom? Uma mesma rocha, assim, ó, saindo a água da pedra, tá bom? Gera 2 rios, um com água bem bonitinha, azulzinha, transparente, e a outra com a água suja, tá? Igreja do Senhor, 9º mandamento da lei de Moisés e da lei de Deus nessa manhã, nos diz assim no versículo 16: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos ler todos juntos apenas este versículo? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Amém. Abaixa a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, muito obrigado por esta série que estamos aprendendo tanto, Senhor. Os 10 mandamentos da lei de Deus, o decálogo, são vida para nós, nos mostram a vontade de Deus, revelam o teu intento, o teu querer para nós, para cada um de nós, a maneira como o Senhor deseja que vivamos e a maneira como iremos refletir a tua bondade, a tua glória neste mundo. Senhor, ajuda-nos a amar a tua lei, ajuda-nos a entendê-la, a levar a sério aquilo que o Senhor diz e a praticá-la segundo a graça de Cristo Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém. Irmãos, imagina um amigo que vira para o outro e diz assim: rapaz, descobri minha vocação, eu fui chamado para ser um palestrante, vou fazer um mestrado em prédica pública, vou ser um orador, vou estudar retórica, eu descobri que eu levo jeito para esse negócio, o que você acha? E o outro amigo fala assim: rapaz, a gente precisa conversar sobre isso. É mesmo, cara, qual que é o problema? Não, é o meu jeito, é a minha roupa. Não, não é a sua roupa, é os meus maneirismos, é os meus... Não, não é nada disso, não. Então o que é? Fala logo, rapaz. Rapaz, o seu problema é a sua língua. O seu maior problema é o instrumento que você quer mais usar para ser um palestrante. Veja, meus irmãos, essa situação fictícia, ela não é tão fictícia assim. Porque Tiago, escrevendo à igreja, Tiago, meio-irmão de Jesus, escrevendo a sua epístola, naquela famosa carta, no capítulo 3, ele vai falar sobre a sabedoria da língua, e ele diz: meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Se alguém não tropeça no falar, é um perfeito varão. Tem algum perfeito varão aqui hoje de manhã? Alguma perfeita varoa? Ou seja, nós somos bons em tropeçar no falar, não é, meus irmãos? Fico vendo meu filho Daniel, quando ele corre demais, ele tropeça. Ele foi feito para tropeçar, meus irmãos. Mas o meu filho é apenas um exemplo do que nós somos experts em fazer com as nossas línguas. Meus irmãos, existe alguém aqui nessa manhã que nunca tropeçou com a sua língua? Nossa língua é grande, não é? Pesada. Nossa língua também é uma arma que causa mais dano do que a gente gostaria, mais rápido do que a gente gostaria. E, meus irmãos, não é à toa que a palavra de Deus fala tanto sobre o uso da língua. E os 10 mandamentos, eles vão falar sobre a língua em 2 momentos. Ele vai falar sobre a língua em relação a Deus, mas também sobre o uso da língua em relação ao próximo, em relação aos nossos irmãos, em relação às pessoas no mundo. O texto de hoje, meus irmãos, nos mostra o grau de atenção que Deus dá a esse assunto, quando Ele diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E apesar de ser um versículo tão pequenininho, tem muito aqui que nós podemos dizer e precisamos falar a respeito deste 9º mandamento da lei de Deus para as nossas vidas. Meus irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de extrair, o primeiro ensino desse mandamento, é sobre esse atributo comunicável de Deus a nós, que é o atributo da verdade. O atributo comunicável da verdade.
Meus irmãos, a gente precisa lembrar, a gente sempre precisa fazer esse movimento de voltar lá atrás e entender o que está acontecendo aqui. Moisés desce do Monte Sinai, carregando as tábuas da lei de Deus. Cada um desses mandamentos que Moisés estava lendo, meus irmãos: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, olha a língua aí. Não são invenções que Moisés falou lá assim, vou escrever algumas coisas para dar certo para o povo, vamos criar uma legislação. Não. Moisés era um profeta que falava em nome de Deus. Aquilo que estava sendo anunciado por Moisés nesse momento era o que Deus estava falando ao povo. Quem estava pedindo essas coisas, quem estava requisitando essas coisas, era o próprio Deus. Era Ele que estava dizendo: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ele mesmo que havia dito: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Veja que tanto o terceiro quanto o nono mandamento são mandamentos que têm a ver com a verdade de Deus. O Deus da verdade deseja que as nossas palavras reflitam o Deus da verdade. Isso é muito importante, meus irmãos. Não só Moisés era chamado a ser um representante de Deus ao povo, mas o povo era chamado a ser uma nação de sacerdotes perante Deus. E para ser um bom sacerdote, nós temos que ser o povo da verdade. Meus irmãos, é inacreditável a quantidade de versículos bíblicos que falam sobre a verdade de Deus. Não somente que Deus é o Deus da verdade, mas que Ele deseja que nós sejamos assim. O livro de Provérbios, por exemplo, ele é recheado de versículos que falam sobre verdade. A literatura profética fala sobre a importância de resgatar a verdade no falar. Por exemplo, Zacarias capítulo 8, versículo 16: eis as coisas que deveis fazer, falai a verdade, cada um com o seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. A verdade era o caminho consertador da vida do povo. O povo deveria amar a verdade, prezar pela verdade, entender que um Deus verdadeiro é o Deus da verdade. E às vezes, meus irmãos, para a gente entender a força de uma coisa, a gente precisa do contraste dela, né? Eu preciso saber que Deus é o Deus da verdade, porque o diabo é o pai da mentira. Eu lembro quando eu ainda era novo, nas minhas primeiras leituras conscientes de toda a Bíblia, quando eu caí lá em 1 João, e quando ele começa a falar sobre como Caim desviou o seu caminho, justamente porque ele era filho do diabo, e o diabo é o pai da mentira. Jesus, certa feita, interagindo com seus ouvintes, ele disse lá em João 8,44, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Já imaginou você conversar com alguém e falar assim: rapaz, você é do diabo, o diabo é seu pai. Meio ofensivo isso, né? Mas Jesus disse: ele é o vosso pai e vocês querem satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Meus irmãos, são palavras fortes, mas são palavras verdadeiras. Veja, a Bíblia está dizendo que o diabo nunca se firmou na verdade. O engano dele mesmo, o auto-engano de achar que ele poderia usurpar o lugar de Deus, a mentira a respeito da qual ele mesmo foi convencido, acabou se tornando o modus operandi dele. E todo mundo que está nas trevas, todo mundo que é filho do diabo, vive na mentira. Meus irmãos, nós vivemos dias complicados, não é? Às vezes é difícil você saber de onde você vai ouvir a notícia, porque de vez em quando, e eu sei que você vai entender o que eu vou falar aqui agora, de vez em quando a gente tem a impressão de que ninguém está falando a verdade. Já aconteceu isso com você? Quando você assiste o noticiário, ou lê alguma notícia ali nas mídias sociais, fala assim: peraí, tem alguém que está falando a verdade aqui? Mas, meus irmãos, fato é que ninguém que esteja de fato em Cristo pode viver plenamente na verdade. É isso que a Bíblia afirma. Todos aqueles que vivem segundo o príncipe desse mundo e segundo a potestade do ar, de alguma maneira ou de outra, estão vivendo na mentira desse mundo que jaz no maligno. E esse é um problema. Esse é um problema. Então, meus irmãos, a gente precisa entender que o Deus Criador nos chamou para ter comunhão com Ele, e isso significa ter comunhão com a verdade. Quem quer ter comunhão com Deus precisa começar a querer andar na verdade. Salmo 15, versículo 1, quem, Senhor, habitará o teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive
com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Meus irmãos, é isso que Deus deseja para nós. Em 3 João você vai encontrar, por exemplo, o exemplo de Demétrio. João elogia, o apóstolo João elogia esse Demétrio, porque ele fala que todos davam testemunho dele, e até a própria verdade dava testemunho dele. Interessante essa imagem, né? É uma cena curiosa, ele personifica a verdade e fala, rapaz, até a verdade fala bem dele. A verdade chega e fala assim, Demétrio realmente é um homem de fibra. Meus irmãos, esse é o desejo de Deus para nós, que sejamos um povo da verdade. E aqui eu quero trazer uma aplicação muito pequena nesse primeiro ponto, sobre honestidade. A honra de sermos honestos. Os mais velhos hoje, às vezes, criticam com um grau de verdade os mais novos, dizendo que hoje em dia a palavra de honestidade, a palavra de honra não significa muita coisa para os mais novos. Eles falam assim, na minha época, ser honesto era mais importante do que ter uma casa própria. Ser honesto era mais importante do que ter muito dinheiro. E, meus irmãos, biblicamente falando, é verdade isso. Deus nos chama a sermos honestos, a sermos como um espelho. Honestidade significa essa ideia de você refletir uma imagem sem distorções. Você olhar o que você está olhando e ver o que você está vendo. Meus irmãos, é um chamado nessa manhã à honestidade, a não sermos distorcidos, a não escondermos nada. Então, tendo dito isso, o nosso primeiro ponto é que Deus é um Deus da verdade, nos chama a termos comunhão com a verdade. Em segundo lugar, meus irmãos, agora vamos ver essa responsabilidade de uma língua verdadeira para com o nosso próximo. Porque, meus irmãos, esse é o grande ponto da lei de Deus. A lei de Deus primeiro faz esse movimento vertical, relacionamento com a verdade de Deus, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, para então falar agora do que eu devo fazer com relação ao meu irmão. A minha língua é chamada a responsabilidade com relação às outras pessoas. E eu só vou, meus irmãos, entender como é que eu vou usar a minha língua responsavelmente em relação ao outro, se eu lembrar quem é o outro. O outro é alguém que também foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E, portanto, a minha língua deve estar alinhada com essa verdade a respeito do outro. Meus irmãos, isso era algo inovador numa sociedade que não valorizava o outro. Lembra? Para quem que Moisés está escrevendo? Para os hebreus que acabaram de sair do Egito. Uma sociedade que não tinha valor pela vida humana. Uma sociedade em que o faraó, quando se sentiu ameaçado, solicitou aos egípcios que lançassem os bebês até 2 anos dentro do rio Nilo. E por isso Deus teve que falar um dos mandamentos, não matarás. Não matarás. Não sejam como os egípcios, que não admiram, que não prezam pela vida humana. Meus irmãos, o uso da língua, presta atenção no que eu vou falar, tem a ver com esse mandamento também. O mandamento de não matarás tem a ver com o mandamento de não dar falso testemunho em relação ao próximo. E veja, meus irmãos, eu preciso que nós, nessa manhã, meditemos um pouco sobre isso. E eu decidi aqui anotar para eu falar do jeito certinho. A visão que eu tenho sobre o ser humano determinará o que minha língua dirá a respeito dessa pessoa. A visão que eu tenho sobre o meu próximo determinará o que minha língua dirá a respeito dessa pessoa. Veja, se a visão que eu tenho dos seres humanos, se eu enxergo o ser humano apenas como uma coisa, apenas como, pensando nas cosmovisões modernas, apenas como um amontoado de células, resultante de uma explosão cósmica. Se o ser humano para mim não passa de um objeto, meus irmãos, minha língua vai objetificá-lo. Minha língua vai tratá-lo assim. Mas, meus irmãos, se o ser humano para mim for de fato aquele que foi criado à imagem e à semelhança de Deus, então a minha língua vai valorizá-lo, a minha língua vai tratá-lo com a dignidade e com o respeito que lhe é inerente, porque ele é filho de Deus. Meus irmãos, eu lembro, ainda na época da escola, 6ª série, eu tinha um amigo, eu não tenho como dar muitos detalhes, mas eu tinha um amigo que a palavra racista não se aplica a ele, porque seria um elogio chamá-lo de racista. Ele era o filho do cão. Ele era cruel, meus irmãos, com as palavras. Ele não poupava ninguém.
E aí, à medida que a gente ia conhecendo um pouco mais, ser amigo dele era complicado, né? Até usar a palavra amigo em relação a ele era meio difícil, era mais um colega com quem a gente tinha alguma amistosidade em sala de aula. Mas à medida que a gente foi conhecendo ele, e eu só fiquei 1 ano nessa escola, na 6ª série, a gente realmente começou a descobrir que ele pensava de fato que ele era melhor do que todo mundo. E de que ele tinha, de alguma maneira, o direito de pisar na cabeça dos outros com as suas palavras. Ele achava que ele tinha esse direito. E, meus irmãos, de alguma maneira, quando nós vemos as crianças, às vezes, sendo cruéis umas com as outras, às vezes, é porque elas estão tendo uma visão de mundo que está sendo incutida pelos seus pais, ou pela escola, ou pela televisão, ou por desenhos de que, de alguma maneira, elas são mais dignas do que as outras. Então, a gente às vezes fica chocado quando a gente vê adultos sendo racistas com as suas palavras, ou coisas assim, mas, na verdade, a coisa começa bem antes, meus irmãos. Começa na visão de mundo que eu tenho sobre o próximo, sobre a pessoa ao meu lado, independente da origem, do estado em que ela tenha nascido, da cor de pele, do sotaque que ela tenha. Meus irmãos, nós somos chamados a sermos, através desse mandamento, protetores da reputação alheia. Protetores da reputação alheia. Sermos guardiães desse jardim alheio, que é o meu irmão, que é a minha irmã. Assim como um jardineiro que é chamado para cuidar não somente das plantas que ele gosta, mas de todas as plantas para as quais ele foi contratado a cuidar, nós também devemos ser protetores uns dos outros. E, meus irmãos, é justamente aí onde mora o perigo, porque nós deveríamos usar a nossa língua de maneira responsável, mas, terceiro lugar aqui, a nossa língua muitas vezes não é um instrumento de responsabilidade, mas um instrumento de destruição em massa. Foi esse o ponto que eu dei aqui. Línguas como instrumento de destruição em massa. Alguém aqui assistiu Oppenheimer? Assistiram? Oppenheimer é um filme legal que conta sobre a história do criador da bomba atômica. É um filme longo, mas interessantíssimo. E ele vai mostrar uma série de dinâmicas, de crises que acontecem ali na cabeça daquele homem, que foi literalmente chamado como físico junto a uma equipe para criar a bomba atômica. E eu não quero dar muito spoiler, mas é a história, então se eu falar qualquer coisa é a história, vai estudar a história, tá? Mas é interessante porque depois que a bomba explode, começa então o filme, toda uma narrativa sobre o significado daquilo. Nós criamos algo que pode pôr a perder toda a existência humana. Meus irmãos, bomba atômica já existia muito antes do Oppenheimer. De acordo com a Bíblia, você tem uma bomba atômica dentro da sua boca e agora? Uma arma de destruição em massa. E se você acha que eu estou exagerando, veja que a linguagem de Tiago capítulo 3 é exatamente essa. Quando ele fala lá no versículo 5 de Tiago 3, se você quiser acompanhar a leitura, pode abrir lá em Tiago capítulo 3, versículo 5, é importante que a gente veja esses textos no seu local textual. Tiago capítulo 3, versículo 5, ele diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Você já viu o que acontece no cerrado, né? Às vezes a fagulha ali de um cigarro, de uma pequena fagulhinha, pode acabar com o nosso cerrado aqui, né? Olha o versículo 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. E você, com medo da bomba atômica, com medo da terceira guerra mundial. Meus irmãos, de uma certa maneira, o homem já está vivendo nessa guerra mundial desde Adão e Eva. Você lembra como é que a linguinha entrou em ação depois que Deus vem e traz acusação e confronta o pecado de Adão? Adão, o que é isso que fizeste, Adão? Veja, Senhor, a culpa não é minha. E começa, né? Essa língua que é fogo, começa, veja, Senhor, eu não sei se você conhece, mas aqui no Éden tem uma outra pessoa morando comigo, eu não estou fazendo isso sozinho não. É mesmo, Adão. O nome dela é Eva, você sabe quem ela é, Senhor? Pois é, foi ela, Senhor. Olha o que a língua faz.
A língua não assume responsabilidade por nada. A língua precisa de um bode expiatório. Então, Adão chamou a mulher dele de bode. Foi ela, Senhor. Foi ela que fez isso. Eu não tenho responsabilidade nenhuma, eu não me responsabilizo. Eva, o que você tem a dizer sobre seus atos? Veja, Senhor, nem eu nem Adão estamos sozinhos aqui. Aqui tem bicho falante nesse jardim, Senhor. Tem uma serpente. Foi essa serpente, Senhor, é ela que acabou nos empurrando. Meus irmãos, e a língua, desde os dias de Adão e Eva, tem sido uma língua assassina. Você e eu temos a tendência de pensar que o primeiro assassinato cometido foi o assassinato de Caim para com o irmão dele, Abel. Não é verdade. Segundo a palavra de Deus, o primeiro assassinato começa com Adão e Eva. E por aí vai, meus irmãos. É interessante porque esse texto, especificamente, ele trata desse problema da falsidade, da ideia de representar falsamente uma identidade. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Você ouve esse tipo de linguagem e logo você se lembra do ambiente jurídico, do ambiente das cortes e dos advogados, não é? Tem muito a ver com essa ideia de dar um testemunho a respeito de um fato. Meus irmãos, falsidade é faltar com a verdade na hora de dar testemunho sobre algo. A gente não tem o costume de pensar muito aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, até hoje, quando o pessoal vai para uma corte para prestar o seu testemunho, as pessoas ainda colocam a mão em cima da Bíblia, mesmo que elas não creiam na Bíblia. Mas de alguma maneira existe um valor social de que quando eu coloco a mão na Bíblia, agora eu estou comprometido diante de Deus e perante as pessoas de falar apenas a verdade em tudo que eu vou dizer sobre fulano de tal, sobre aquela pessoa. Meus irmãos, esse assunto é muito sério para Deus. O problema da falsificação de testemunho e da falsificação da identidade de outras pessoas é o que nós chamamos de uma arma de destruição de reputações. O nosso catecismo maior, e aqui eu quero fazer menção dele porque eu acho que a maneira como ele coloca é muito precisa, muito cirúrgica. Eu quero que você ouça com atenção a pergunta 145 do catecismo maior, que fala assim: quais são os pecados proibidos no 9º mandamento? Eu não vou ler todos, mas eu vou ler alguns. Ele diz assim: os pecados proibidos no 9º mandamento são, presta atenção, tudo quanto prejudica a verdade e a boa reputação do nosso próximo, bem assim como a nossa, especialmente em julgamento público. Olha só, o testemunho falso, subornar falsas testemunhas. Quantas histórias a gente vê na Bíblia de pessoas que acabaram subornando falsas testemunhas para mudar a verdade a respeito dos fatos. Aparecer e pleitear simplesmente a favor de uma causa má. Veja, quando eu sou chamado a dar testemunho de uma situação, de um fato que eu sei que é mal, que eu tenho consciência de que existe inverdade, mas eu sou chamado a chamar o mal de bom e o bom de mal. Meus irmãos, isso é extremamente condenável perante o Senhor. Dar sentença injusta, recompensar os maus segundo a obra dos justos e os justos segundo a obra dos maus, falsificar firmas. Interessante, né, meus irmãos? Todas essas aplicações, ou por exemplo, quando ele fala aqui, suprir a verdade e silenciar indevidamente em uma causa justa, manter-nos tranquilos quando a iniquidade reclama a repreensão da nossa parte. Meus irmãos, são palavras fortes que refletem aquilo que a Bíblia diz, o que Deus espera de nós. Quando eu estava pregando na série em Provérbios, eu confesso, meus irmãos, que às vezes quando a gente se arrisca a pregar em algumas séries, a gente não está muito pronto para as confrontações que o Espírito tem para conosco mesmos, como pregadores. E eu lembro quando eu estava lendo o livro de Provérbios, aí eu cheguei ali no capítulo 6, comecei a ler o capítulo 6, aí eu cheguei nesse trecho aqui do capítulo 6, que eu faço menção para os irmãos. Provérbios 6,16, preste atenção. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. 6 coisas Deus abomina, mas a 7ª 6 coisas o Senhor aborrece, mas a 7ª
é a que ele abomina, meus irmãos, o semeador de contendas entre os irmãos. Se não bastasse a força de tudo que foi falado antes, o semeador de contendas, esse está complicado com Deus. E meus irmãos, veja se não é um dos pecados que muitas vezes aparece de forma recorrente nas igrejas. Eu tenho um amigo meu, estava com ele no Nepal agora, conversando, um dos missionários que viajou conosco. Conversa vai, conversa vem ao redor de uma pizza de marguerita. Ele conta para mim de uma história que aconteceu com ele ainda em Cuiabá, quando ele viu de perto a destruição de uma igreja inteira por causa de uma pessoa. Uma pessoa na igreja que era um semeador de contenda. Uma pessoa foi capaz de criar tanta história, tanta narrativa, colocar tanta gente umas contra as outras, que uma igreja inteira foi desfeita. Meus irmãos, o semeador de contendas é como uma pessoa que vai plantando sementes falsas. Elas se misturam no meio das outras sementes, mas eventualmente a colheita vai trazer frutas estragadas. Quando nós criamos relacionamentos ou mantemos relacionamentos com base na mentira, isso vai criando uma base movediça. Mais cedo ou mais tarde a verdade vem à tona e isso vai resultar em problemas maiores. Meus irmãos, eu sei que às vezes a gente fala sobre fofoca como fofoquinha, né? A gente vai falar com uns outros. Cuidado com a fofoquinha. Meus irmãos, desculpa, mas não tem nada de fofoquinha quando o assunto é fofoca. Não tem. Esse texto de Tiago fala que é semelhante a essa pessoa que espalha um veneno. E esse veneno vai contaminando os relacionamentos. E essa pessoa fofoqueira, ou essa pessoa que é semeadora de contenda, mais cedo ou mais tarde, ela se torna alguém que ninguém mais pode confiar nela. Ninguém mais pode botar a mão no fogo e falar, olha, eu atesto pela reputação dela. Não. Infelizmente, meus irmãos, a fofoca e a difamação não são pecados de pequena ordem. Elas acabam revelando o nosso coração. E aqui eu quero nesse ponto do sermão, trazer o pecado para a nossa realidade próxima, meus irmãos. Eu quero que eu e você façamos uma reflexão de um segundo, não sobre o outro que é fofoqueiro, ou sobre aquela pessoa lá que é a semeadora de contendas, não. Eu quero falar de um elemento cultural que pertence a nós como brasileiros. De onde vem em nós o ímpeto de ter que falar mal de outras pessoas? E aqui eu estou botando todo mundo no mesmo pacote. Todos nós, em alguma medida ou outra, tropeçamos nesse ponto nos nossos relacionamentos. Quando a gente vê, por motivo nenhum, a gente está falando mal de fulano. Meus irmãos, de onde vem isso de nós? Para pensar. Eu me constrange, claro, eu me coloco aqui junto como alguém que está analisando os meus próprios pecados, mas eu me constranjo às vezes quando eu estou perto de pessoas, meus irmãos, que não sabem fazer outra coisa senão passar o dia inteiro falando mal de outro fulano. O prazer dela está nisso. Ah, você viu que fulano de tal fez isso? Gente, é o dia inteiro. Tem gente que acorda, da hora que acorda até a hora que dorme, mas fulano tal fez isso. Ih, fulano, para falar mal de parente da família, é automático. Nossa, você viu o que a tia fez? Ixi, ela fez de novo. Mas também com aquela prima que a gente tem. E fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala. E quando acaba o assunto, você arruma mais gente para falar mal. Porque, né, todo mundo é ser humano, então você tem que falar mal de todos os seres humanos que existem. Você só vai parar quando fala. Qual é o nosso problema, meus irmãos? Isso é um traço cultural do brasileiro e é um traço da morte, do pecado. Nós deveríamos confessar nosso pecado ao Senhor pelo tanto de vezes ao longo de um dia que a gente fala mal de outras pessoas. E a gente faz, meus irmãos. Veja que esse pecado acaba nos atingindo e revelando o nosso coração sombrio. Nós falamos mal de outros porque não enxergamos os outros com graça. Nós falamos mal de outros porque enxergamos outros pela lente da inveja, da competição, da necessidade de diminuir outros para, de alguma maneira, afirmar a nossa reputação. Meus irmãos, como esse meu amigo falou lá no Nepal, às vezes a impressão que você tem é que você está no meio de igreja em que todo mundo deveria ser irmão uns dos outros, mas você está nadando com tubarões.
nadando com tubarões. Não sei se você já passou por essa experiência, mas eu te garanto que terrível coisa é, meus irmãos, quando o corpo de Cristo se torna uma água mais infestada de tubarões do que as praias de Cancún ou algum lugar assim. Meus irmãos, são metáforas que tornam esses conceitos mais vívidos. A boca fala do que o coração está cheio, meus irmãos. E Tiago faz um questionamento muito sério para a gente. Eu quero que você veja comigo lá em Tiago capítulo 3. Veja Tiago capítulo 3. Ele diz assim no versículo 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Agora veja o versículo 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e é amargoso? Crianças, vocês viram o desenho que eu pedi para vocês fazerem? É possível uma só fonte fazer dois rios, um rio totalmente limpinho e um rio totalmente sujo? Não pode, né, crianças? Seria uma coisa estranha isso. Mas infelizmente, crianças e adultos, nós, quando bendizemos a Deus e amaldiçoamos nossos irmãos, nós estamos tentando fazer isso. Estamos tentando ter uma fonte que é ao mesmo tempo limpa e ao mesmo tempo radioativa, contaminada. Meus irmãos, é possível isso? Seríamos pessoas de ânimo dobre, e de fato somos pessoas de ânimo dobre. Quando a gente fala essas coisas, a gente percebe que está todo mundo no mesmo barco. Que todos nós somos assim, de que a nossa língua não é boa em manter promessas, a gente é rápido em quebrar promessas, é rápido em quebrar reputações, e portanto somos rápidos a não sermos confiáveis. Meus irmãos, a minha pergunta para nós nessa manhã, e eu caminho para o final do sermão com esse último ponto, a pergunta é: há redenção para a língua? Eu gostaria de afirmar que sim, porque há redenção para os seres humanos que possuem línguas. A língua por si só, ela não é nada, mas nós, os seres humanos que temos corações, vontades, crenças, somos passíveis de sermos redimidos. Meus irmãos, o Deus da verdade sabe que nós somos um povo de mentiras. Ele sabe disso. Então Ele decidiu nos transformar por meio de enviar a verdade a nós. Um dos principais títulos que Jesus decidiu atribuir a si mesmo foi o título da verdade. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. O Senhor Jesus Cristo decidiu lembrar aos apóstolos de que toda a verdade estaria nele. Quem tem comunhão com ele teria comunhão com a verdade. 1 João capítulo 5, versículo 20. Sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo é o caminho da verdade, o caminho da vida eterna. Mas Ele sabe que nós não seríamos transformados meramente pelo exemplo dEle. Imitem a Jesus e vocês serão verdadeiros. Meus irmãos, nós não tínhamos condições de imitar a Jesus perfeitamente. Era necessário, e aqui é difícil falar isso porque quanto mais eu penso sobre a obra que Jesus de fato fez, mais eu fico impressionado com o tamanho do amor de Deus. Meus irmãos, o Deus da verdade decidiu morrer por aqueles que fizeram uso da mentira. Você já parou para pensar que a forma como Jesus morreu foi um caminho moldado por mentiras? Da parte de Pilatos, da parte dos judeus, do Sinédrio, da parte da multidão que solicitou a liberação de Barrabás em lugar do inocente Jesus. Os próprios judeus, os compatriotas de Jesus, tiveram dificuldade de entender esse conceito de verdade nele. Nós vemos, por exemplo, no texto de João, capítulo 8, versículo 3, a seguinte conversa de Jesus com os judeus.
Então lhes objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o testemunho teu não é verdadeiro. Veja, eles estavam dizendo: Jesus, se você está falando que você é o Filho de Deus, mas você está falando isso sozinho, a gente não tem como aceitar isso como verdade. Por quê? Porque eles sabiam que a lei de Moisés dizia que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a verdade seria confirmada. E Jesus iria responder para eles: quem disse que eu não tenho outras testemunhas? Ele lhes respondeu: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Meus irmãos, por que Jesus é a verdade? Não é só porque Ele disse que é a verdade, o Pai disse que Ele é a verdade. O Espírito diz que Ele é a verdade. E todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus dentro dele, sabe que Jesus é a verdade. Meus irmãos, é difícil ali a situação no Nepal. Você chega no aeroporto, já de cara você lida com todas aquelas estátuas de Buda, Vishnu, Ganesh. Para onde você olha tem estátua. 33 milhões de deuses dentro do politeísmo hindu. – 1,4% da população é considerada cristã. Só que desses 1,4%, você pode botar no meio aí Testemunha de Jeová, Mormons, católicos romanos, adventistas, bota todo mundo. E dos que restam, nem todos podem afirmar que de fato conhecem a palavra de Deus verdadeiramente. Então a parcela da população que conhece a Deus é ínfima. Tivemos a oportunidade de visitar a escola que a Anjali, aquela menina que nós levantamos recursos aqui, para construir uma escola no meio das montanhas para alcançar as crianças e as famílias. Nós fomos lá. Quando a Anjali foi dar o testemunho, eu não vou poder passar o vídeo, eu vou passar só algumas fotos daqui a pouco, mas quando ela foi dar o testemunho dela, diante de toda a equipe de missionários que foi lá para ver a escola, que foi levantada no meio das montanhas, ela se emocionou, e ela falou assim: às vezes a gente tem a impressão de que a gente está fazendo esse trabalho sozinho aqui. Mas ela pegou e citou Efésios 3, ela falou assim: mas eu sei em quem eu tenho crido, e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ela citou isso. Essa menina, meus irmãos, foi a primeira menina resgatada no tráfico sexual pelo trabalho Meninas dos Olhos de Deus. A primeira. 23 anos depois, ela é a diretora de uma escola que está fazendo a mesma coisa que foi feita por ela 23 anos atrás. E o que mantém ela de pé, fazendo esse trabalho de um nível tão difícil, meus irmãos, que parece coisa de filme. O que mantém ela de pé, fazendo esse trabalho e emotiva lá naquele microfone, dando testemunho, é que ela falou: o que me sustenta é a verdade de Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. E ela prega essa verdade e esse evangelho com as estratégias que Deus dá para ela, para todas aquelas crianças no meio da montanha. Meus irmãos, quem tem a Cristo no seu coração, quem tem o Espírito de Deus, tem a verdade de Deus e pode mudar o padrão da sua linguagem para com os outros. A palavra de Deus, meus irmãos, diz que Cristo morreu e ressuscitou para que nós agora, como Paulo fala em Efésios 4:25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nós somos membros, nós pertencemos uns aos outros. Então eu tenho que falar aquilo que edifica. Para que eu vou mentir para o meu irmão? Porque se eu prejudicar ele, eu vou me prejudicar. Meus irmãos, o apóstolo João, o apóstolo do amor, né? Nós conhecemos ele como o apóstolo do amor. Em 1 João, capítulo 3, versículo 18. Olha o que ele diz, eu quero que você preste atenção no que ele diz em 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Se eu amar o meu irmão por quem Cristo morreu por ele,
ressuscitou por ele. Se eu amá-lo de verdade, não somente de língua, esse meu amor de verdade vai transformar a minha língua. E em vez de encontrar coisas para falar mal das pessoas, eu vou encontrar coisas para bendizer, para abençoar, para exaltar e construir a reputação do meu irmão. Porque eu estou vivendo no amor de Deus, eu estou vivendo no poder de Deus. O velho homem se passou, aquele velho homem da língua afiada, ferina. Não! A minha língua agora é uma língua que se alegra em gastar tempo falando bem dos meus irmãos. O bom de gastar tempo perto de gente crente, como eu fiquei lá com os missionários agora, todo mundo mais crente que eu lá, meus irmãos, é ver como é que eles usam a língua. Ver gente crente usando a língua bem feito é muito bom, meus irmãos. Situações que aconteceram lá, que certamente poderiam fazer a gente levantar algumas críticas, falar mal uns dos outros, mas eles se esquivavam de fazer isso, falavam, mas Deus está usando fulano de tal. Deus está usando a vida daquela pessoa, com as suas limitações, com as suas fraquezas, mas através dela muitos estão sendo alcançados. Meus irmãos, como é edificante, como é bom, como é desintoxicante estar perto de pessoas que não passam o dia inteiro falando mal umas das outras. Como é bom, meus irmãos. Quando o Senhor Jesus Cristo é revelado no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, João registra a cena da chegada do cavalo, e ele diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, que tem uma espada afiada que sai da boca dele, ele usa aquela espada afiada para desconstruir a mentira em nós, para combater o mal que há em nós e o mal que há nesse mundo, e para reconstruir um povo ressuscitado para a verdade, para sermos o povo da verdade, e para falarmos bem uns dos outros com essa verdade. Você tem feito isso, meu irmão, minha irmã? Eu queria te perguntar isso. Como é que você tem usado a sua língua? Muitos querem ser mestres, muitos querem ensinar, mas às vezes a gente tem que perguntar uns para os outros, mas como é que vai a sua língua? Vai bem? Você quer ensinar? Você quer ser uma pessoa que ensina outras pessoas, que discipula outros, mas que coisa boa, como é que está a sua língua? Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo nessa manhã está incutindo em nós como um raio de sol a prática do que é bom e é honesto. Ele quer que nós sejamos assim na vida uns dos outros, como raios de um sol que ilumina e vai abençoando, como uma língua que vai edificando e construindo, para que todos sejamos como Demétrio, do qual todo mundo dá bom testemunho, inclusive a verdade de Deus. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude a sermos esses que odeiam o que Deus odeia e que amem o que Deus ama, que chamem mal de mal e bem de bem, e que nós usemos as nossas línguas como Jesus usa a língua dele, a nosso respeito nesse momento. Nesse momento, o nosso advogado celestial está diante do Pai, mas ele não está falando coisas ruins a nosso respeito. Pelo contrário, ele está nos defendendo por meio da própria reputação e da glória dele, e usando o crédito dele para ser o nosso Salvador, nesse momento, nosso fiel intercessor celestial. Meus irmãos, que nós sejamos capazes de ser assim, advogados uns dos outros, pela causa do reino, e que a nossa língua, viu, crianças, esse instrumento pequenininho que nós temos na nossa boca, seja para edificação e para glorificação da vida da igreja. Amém? Vamos abaixar nossas cabeças, meus irmãos, e vamos orar ao Senhor. Deus bendito, ó Senhor Deus, a palavra de Deus é tão séria. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ó Senhor Deus, quantas vezes nós que somos justos e deveríamos aborrecer a palavra de mentira, acabamos sendo como os perversos, que fazem vergonha e acabam se desonrando. Senhor Deus, ajuda-nos a lembrar que o Senhor nos chama a adorá-lo com as nossas línguas.
Nós, o povo que se pauta pelo nome de Jesus, diante de quem todo joelho se dobra, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, ajuda-nos a usar a nossa língua para a glória do Teu nome. A Tua palavra nos diz que se nós queremos amar a vida e ver dias felizes, devemos refrear a língua do mal e evitar que os nossos lábios falem dolosamente. Senhor, ajuda-nos a usar a nossa língua para construir os nossos irmãos, para abençoar a vida uns dos outros, para não sermos mexeriqueiros, Senhor, não atentando contra a vida dos nossos irmãos, mas sermos como aquele cavaleiro fiel e verdadeiro, sermos como Jesus, nos revestindo da roupa da verdade e fazendo disso um instrumento para que muitos Te conheçam neste mundo que é um mundo que vive em mentiras. Existem tantos mentirosos hoje em dia se passando por verdadeiros, falsos mestres. Senhor, que a Tua verdade se espalhe, que em nosso país, na política, Senhor, no Supremo Tribunal, em todos os lugares, vejamos a verdade sendo exaltada, vejamos a verdade prevalecendo e vejamos o povo de Deus sem medo, destemidamente, profetizando e falando aquilo que a Tua palavra diz, com coragem e intrepidez, como é próprio daqueles que possuem o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.